Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje é um grande convite a todos nós. Ela nos traz um dos mistérios que nós rezamos no terço, um dos mistérios gloriosos, a ascensão de Jesus ao céu. Para nós, glória é estar junto de Deus, porque é estar junto daquele de quem eu vim, porque fui criado por Ele. É estar junto daquele que me conhece profundamente. E por isso, em cada cuidado que tem comigo, vai me revelando o segredo de ser feliz. Os segredos de ser feliz, nós ouvimos todos da boca de Jesus, o bom pastor. O pastor que nos ensina, que nos guarda, que tem paciência conosco, que é zeloso conosco nas pequenas coisas, mesmo, e é zeloso sobretudo quando nós fazemos caminhos confusos, caminhos que não são os que levam a Ele. E como é que Deus, sobretudo, cuida da gente? E nós pensando que glória, entendendo que glória é estar junto de Deus, como é que Deus nos fala hoje nessa liturgia sobre o desafio de ser fiel cada dia? Primeira coisa, retomando o mistério no pensamento. Quando rezamos o terço, estamos meditando a palavra. E quando meditamos esse mistério, lembramos que temos um Deus que nos chama diariamente para perto de si, nos chama para a sua lógica, nos chama para o seu entendimento, nos chama para o melhor de mim. E hoje o mistério da ascensão, e nós quando meditamos no terço, o mistério da ascensão, nós guardamos nos olhos esse Deus que nos conduz. E onde Ele está? Está junto do Pai. Cristo está junto do Pai. Cristo está unido ao Espírito e ao Pai. A ascensão de Jesus é o retorno de Cristo ao convívio com a Trindade eterna. Ele nunca se separou da Trindade efetivamente, porque onde está o Cristo, como ele mesmo diz, está o Pai. Mas esse caminho de volta, ele fez para nos mostrar o nosso caminho de volta, o meu caminho de volta. Vim de Deus, volto para Deus. Quando eu enxergo e medito a ascensão, eu olho para Cristo, que entrou na terra e fez-se em tudo semelhante aos homens, exceto no pecado. E ensina que eu também serei glorificado no último dia, na ressurreição dos mortos. Ensina que eu devo olhar para Cristo. O alto não é o pico do monte mais alto. O alto é o amor diante dos meus olhos. E por isso, me desafiar cada dia a olhar para Cristo é desafiar as alturas nas quais Deus me aguarda. A vitória de Cristo já é nossa vitória. Ele é o primogênito dentre nós. O caminho de Cristo é nosso caminho. Voltar ao Pai, então, é nosso caminho. Voltar ao Pai acompanhando o Filho. Estes são alguns dos segredos que nos guardam a liturgia de hoje, porque são um convite. E é interessante pensar estes segredos por uma razão simples. Nós, no nosso cotidiano, às vezes parecemos como uma história, uma personagem de uma história que conhecemos muito quando criança. E as crianças estão conhecendo agora. E aí eu digo às crianças presentes, nós quando crescemos, não ficamos diferentes dessa personagem. Suponho que todos aqui já devam ter lido a história da Chapeuzinho Vermelho. A mãe pede para levar doces na casa da avó e a feliz, empolgada, quer chegar logo. Sim, com certeza para encontrar a avó. Mas a mãe recomenda, vá por essa estrada. E a Chapeuzinho, no entanto, guarda a ideia, não, eu vou cortar caminho, vai ser mais perto. E é interessante que quando nós crescemos,
nós queremos o céu, mas nós vamos trilhando por caminhos que não são normalmente os que Deus tem nos indicado. E o pecado faz isso em nós. O pecado é esse exercício de pegar Deus, a Deus que me orienta e me conduz e me ama e me espera no céu, e colocar de lado, e colocar no lugar de Deus a mim como governador do coração, governador das vontades, governador dos quereres, do sentir, controlador das coisas. Então, minha mãe me orientou para ir por esse, mas por que não ir por este, que é mais fácil? Não vai acontecer nada, eu me garanto. Como os empoderados são interessantes, né? Eles se garantem, mas quando choram pedem ajuda. Nós empoderados, muitas vezes, dizemos, eu dou conta sozinho, eu não preciso de ninguém eu não preciso prestar contas a ninguém, eu não preciso dizer a ninguém o que eu estou fazendo, eu não preciso que ninguém se importe com o que eu estou fazendo. Não precisa quando você está se afirmando o Deus que você é. Mas quando você chora, quando dói, quando o coração aperta, o que é que eu faço? Ou eu me fecho na tristeza de eu não dar conta, e aí eu brigo com o mundo e viro um militante do ódio, ou eu me abro, triste, porque, como Pedro que chorou amargamente, fiz uma escolha errada. No caminho rumo ao céu, que nos é indicado pela ascensão do Senhor hoje, nós somos mais ou menos como a Chapeuzinho Vermelho, que temos uma estrada certa. E qual é a estrada certa? É aquela que o Senhor já abriu. E qual é a estrada que o Senhor abriu? É o convívio com Ele, crer nele, perguntar a Ele, depender dEle, guardar no coração a certeza de que eu vou acertar se eu entender qual é o que Deus me pede, que eu vou trilhar o caminho certo, mesmo que ele seja mais longo, que ele seja mais difícil, que ele seja trabalhoso. E o longo e o difícil e o trabalhoso são todos os desafios de mim, precisando ajustar o coração para confiar em Deus, mais em Deus do que em mim. Eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu digo de mim, Padre Cristiano, como dá trabalho confiar mais em Deus do que nos meus cálculos. Como é triste quando eu resolvo fazer alguma coisa, me atropelo, faço sem perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Como é interessante a dificuldade de fazer pausa para perguntar, Senhor, o que é que eu devo fazer? Hoje um santo, no início da missa, perguntou assim para mim, posso celebrar a missa daí? Aí eu disse para ele, mas eu estou preparando o discurso, perguntando para ele o que ele queria que dissesse. E esse é o desafio e o exercício. Eu não sei se vocês, quando preciso me frear, vou até o mosteiro. Regularmente eu procuro fazer isso, porque eu sou mais agitado. E acho interessante quando, rezando com os monges, eles rezam com umas pausas que tem hora que me irrita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Já foi? É curioso, mas é tão interessante quando termina a oração e eu tive a impressão de ter conseguido tocar mais no mistério do amor. O fazer com mais procura de escutar dá a nitidez, mais nitidez que eu estou reconhecendo a voz de Cristo e me guiando por ela. Esse é o exercício, é o caminho aberto por Deus. É o caminho que a mãe da Chapeuzinho recomendava para ela fazer. É o caminho que ela sabia que era seguro. Mas não, eu, empoderado, digo, vou pelo mais fácil. E olha as consequências do caminho mais fácil.
ele é mais perigoso, ele é mais escuro. Ele tem lá na estrada alguns espiões sorrateiros com más intenções. E todos eles são simbolizados na figura do lobo mau, que tem como única intenção comer a Chapeuzinho, comer a vovozinha, acabar com os doces da cesta da Chapeuzinho. E sabe, escolher esse caminho tem um duplo perigo. Seja o de eu fazer mal a mim mesmo, seja de eu levar perigo à minha casa. Porque o lobo mau chega na casa da vovozinha antes da Chapeuzinho. E é curioso, faz mal à vovó, quer fazer mal a Chapeuzinho. É curioso nós, quando ousamos caminhos calculados simplesmente pela nossa vontade, pelo nosso sentir, pelo nosso querer. O importante é o que eu quero, é o que eu sinto, não importa o que ninguém diga. Isso é discurso de empoderado militante, que é uma pessoa fantástica, mas perdeu o foco do poder que faz alguém feliz. Escutar Deus. As pessoas inesquecíveis na história são as que escutaram Deus. Quem foi chamado no ano 2000 de homem do milênio, um sujeito baixinho, de 1,45 m para 50, fraco e pobre. São Francisco de Assis. Foi chamado de o homem do milênio. Mas por quê? Porque ele resolveu fazer a estrada segura. Sabe, nós não esquecemos de quem escuta Deus, mas nós nos esquecemos de quem se escuta demais, porque passa a voz. Não tem a segurança de quem me conhece. Nesse domingo da Ascensão, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a fazer a estrada aberta pelo Cristo, caminhar com Ele, instalar-se nele, permanecer nele. Ele é a videira, eu sou o ramo, permaneço nele e Ele permanece em mim. Me uno a Ele e repito o que Ele vive com o Pai, que seja um como nós somos um. Este é o horizonte do coração de um cristão. Nós, paroquianos da Paróquia Divino Espírito Santo, que estamos nos preparando para a festa de Pentecostes no próximo domingo, guardamos com esse mistério os dons do Espírito Santo e hoje eu quero ressaltar. O dom da fortaleza. Esse dom, ele nos sustenta, ele fortalece a alma contra o medo natural e nos sustenta no cumprimento dos deveres. Ele nos confere à alma um impulso, uma energia que levam a realizar as mais árduas tarefas, a enfrentar os perigos, a desprezar o respeito humano, bem como tolerar sem murmuração o lento caminho até a vida do céu, a plena no céu. O lento caminho da tribulação do dia a dia. E sabem, o dom da fortaleza, esse dom do Espírito Santo em nós, ele gera coragem em nós. Coragem para as lutas, para levar uma vida cristã santa. O dom da fortaleza, ele nos dá coragem para duas coisas. Para sustentar o nosso ideal, que é o céu, que é Deus, e correr atrás dele, vivendo as virtudes, vivendo os desafios de ajustar a alma nas virtudes que Deus nos pede, no ajuste de mim, confiando que quem me pede sabe o melhor para mim. Por isso pede que eu me desinstale desse vício, dessa treva, dessa dificuldade, para me instalar na voz dele, no amor que ele me pede para viver, no caminho que ele me sugere, sem fugir do caminho por medo, nem desistir no meio do caminho porque o esforço custa ou cansa. Então, a virtude da fortaleza me impulsiona para viver o ideal do céu, mas a virtude da fortaleza também me dá a paciência necessária
para eu aceitar com firmeza as contrariedades, as incompreensões e até mesmo as perseguições que possam surgir quando eu me decido por viver como cristão de verdade. Então, o dom da fortaleza nos encoraja para sustentar o ideal e suportar com paciência. Sabem, o máximo da fortaleza cristã é o martírio. E eu quero terminar lembrando do dom da fortaleza, como eu disse, dos empoderados inesquecíveis, os santos que viveram o martírio. E quero lembrar de um, particularmente, São Maximiliano Maria Kolbe, que fundou toda a milícia da Imaculada, que entendeu em Maria aquela que ajuda de fato a sustentar o rumo do céu na terra, o rumo de cada dia para o céu. Ele, no seu caminho, recebeu uma visão mística de que ele, para escolher entre duas coroas, aquela que ele queria viver. Era uma coroa branca, era uma coroa vermelha. A coroa branca era do martírio branco, ou seja, da mortificação cotidiana para sustentar a coerência de ser cristão. E o caminho vermelho era da morte por derramamento de sangue, perder a vida, entregar a vida pela causa do reino efetivamente. Ele escolheu as duas, porque entendia que nas duas tinham um só amor. E era interessante que ele foi vivendo os martírios do campo de concentração. Diariamente, mesmo tentado por todo o contexto, não abdicou de crer. Até o dia em que, num pelotão de fuzilamento, iriam fuzilar o primeiro da fila dele, que era um pai de família. E ele lembrou que era padre. E não podia fazer diferente do que Cristo fez, dar a vida. Porque ele tinha filhos ainda para cuidar quando saísse dali. Mesmo que ele não imaginasse que ele pudesse sair. Mas ele trocou de lugar. E morreu. Passando fome, foi até o fim. Viram que ele resistia mesmo à fome. E por fim deram uma injeção letal nele, num campo de concentração. Como é interessante lembrar-se de uma pessoa que virou cinzas pelo ódio de um regime. Nós precisamos diariamente, nós cristãos, a caminho do céu, que queremos o céu, guardar o caminho seguro. Precisamos, contando com o Espírito Santo, o dom da fortaleza, sustentar o caminho quando custa, olhando para o céu, para guardar o ideal e vivendo a virtude que nos mantém nele agora, e suportando com paciência e gosto pelo céu as adversidades do quando custa dar passos no céu agora. Nós, como cristãos, somos chamados no domingo da Ascensão, na paróquia Divino Espírito Santo, a olhar para o céu e dizer: Senhor, concede-me o dom da fortaleza, ajudem-me os santos que viveram o martírio. E hoje, de modo particular, eu peço a São Maximiliano Kolbe, lembro também do cardeal Vantuan, que ficou tanto tempo preso e mesmo assim foi fiel. Peço a intercessão deles por nós, para que no caminho que o Senhor nos indicou, nós sejamos firmes, porque ali o Senhor nos forja, nos conduz e nos sustenta para a casa onde nós queremos chegar, o nosso céu, o nosso lugar. Sustenta junto dele com o auxílio do Espírito Santo. Nessa semana, eu sugiro como um jeito prático de você viver essa palavra, preparar-se para Pentecostes, além de suplicar os dons do Espírito Santo, com as orações da novena que a gente faz e você vai levar para casa hoje, reze o mistério da Ascensão, um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Reze isso como oração da manhã ou oração da noite. E pense, o quanto eu quero o céu dentro do meu coração, o quanto eu quero o céu para a minha vida. O quanto eu quero, vai dizer a vontade de abraçar Deus, e vai dizer com mais intensidade: concede-me, Senhor, o dom do teu Espírito, sobretudo a fortaleza, para viver alegre
aqui até a eternidade. Amém.